vamos fazer o seguinte, eu vou deixar contigo, aí eu digo que se eu voto com o relator ou se eu tenho mais alguém. Não, fica à vontade para você acrescentar. Assim, eu vou começar com os positivos. Eu acho que Beleza. realmente o melhor da partida foi o Richard, apesar dessa falha no gol. Ele roubou muita bola no meio de campo e foi um jogador muito lúcido quando teve a bola. Então, muitas vezes, quando o Flamengo tentava chegar mais próximo à área, não conseguia chegar, e geralmente o jogador que conseguia rapidamente desenvolver a jogada para sair para o jogo era o Richard. Muito lúcido, assim, sabe? Era o jogador com mais. Até eu vi o pessoal falando assim, ele jogou com terno, né? Como se fala assim. Sabe aquele jogador que sabe o que está fazendo? Pegava a bola, sabia soltar, sabia se movimentar, receber, em nenhum momento se desesperou. Então, a partida do Richard é uma partida mesmo, o quanto ele é um jogador muito importante. Então, para mim, hoje é um titular fácil, é um jogador que tem muita qualidade, e na partida de hoje foi o jogador de mais classe, né? Aquele jogador classudo, realmente para mostrar o quanto ele é bom. Outro jogador que eu vou citar é exatamente esse da foto, porque assim, ao mesmo tempo ele foi determinante para fazer o gol, ele também foi acabou comprometendo, né, o Jô, né, acabou comprometendo um pouco por conta dessa expulsão, né, que acabou prejudicando para o próximo jogo. Mas ele é um jogador também, né? porque ele é um jogador de muito talento. Não, na verdade, o Richard comprometeu no resultado, mas acabou comprometendo no resultado, mas não para o próximo jogo, né? O jogo, Exatamente. De certa forma, fez o resultado para o Ceará, mas não estará em campo no próximo jogo, isso é muito ruim. Mas eu digo mais pelo quem é o Jô, né? Quem é essa peça? Você ter um jogador com a categoria de saber ser o camisa 9, saber defender, saber dialogar com os outros atletas, ter a frieza para finalizar, ter presença de área, o Jô para mim é fundamental. E o terceiro que eu vou citar, um jogo que eu gostei muito da entrega dele em campo, eu gostei muito do Richardson no primeiro tempo. Acho que o Richardson fez uma partida muito boa mesmo, assim, sabe? Acho que ele foi uma peça muito importante, principalmente no primeiro tempo, onde o Flamengo não conseguia ter muitas jogadas. O Richardson foi um dos caras que mais conseguiu recuperar a bola no meio de campo. Assim, em todas as jogadas, lembrou muito o Richardson, que é o melhor Richardson, que está sempre em cima das jogadas. Então, ele ganhou muitos duelos contra o Cebolinha, em cima do Diego. Então, ele foi um jogador que prevaleceu muitas vezes. Mas não posso esquecer de mencionar a boa partida do Vina. O Vina não foi naquele alto nível, mas jogou muito bem. E João Ricardo, né? João Ricardo, em algum momento, ele foi fundamental até para confirmar também esse empate, né? Até poderia ali, talvez no desempate, colocar ele na terceira colocação pelas defesas que ele fez, mas eu gostei mais do Richardson por tudo que ele apresentou, principalmente no primeiro tempo. Quer citar alguém? Sim, eu citaria Mendoza também, pela arrancada que ele conseguiu dar, e mesmo ele segurando um pouquinho, né, deixando o jogo meio maluco, ele conseguia acertar o passe e dar essa assistência, né? Então, eu acho que ele foi importante nesse momento em que o Ceará precisava sair em velocidade para conseguir ter essa chance para abrir o placar, e realmente dependeu muito dele, né? Então, eu colocaria nele, embora ele não tivesse assim tão regular o jogo inteiro, ele foi em momentos importantes. Então, esse foi um deles. E aí eu acho que é mérito, né? Citar o cara também. O Filho News até lembrou aqui de um jogador que também eu acho que foi bem na partida do Lima. Fazia tempo que o Lima não fazia uma partida mais regular, e hoje ele foi um jogador que lutou muito, recuperou muita bola, e foi também um jogador para muitas vezes o Ceará ter um desafogo. Então, a bola que ele segurava, chamar a falta, dar um passe ali para o Nino Paraíba passar muitas vezes. Ele foi uma peça muito importante taticamente, como ele está lembrando aí, o lado direito dele realmente foi muito bom, e pode ser um jogador que agora com o Lute se recupere, porque na época do Marquinhos Santos foi o pior Lima de muito tempo que a gente não via, assim, sabe? Fazia tempo que ele não via um Lima tão mal, e na época do Marquinhos a gente viu um Lima muito inútil, mesmo na época do Marquinhos Santos. Negativo, curiosamente, quem você citou, que é o Medoça, eu odiei o primeiro tempo do Medoça. Ele participa do gol, é verdade. Mas eu senti ele muito tímido, ele recebeu bola ali na linha lateral, deixou a bola escapar. Ele não estava conectado ainda totalmente com o time. Eu não gostei do Mendonça do primeiro tempo. Ele recupera no segundo tempo. Mas eu acho que no saldo geral, o Mendonça ainda está devendo, certo? Nessas últimas partidas. Por tudo que ele já Eu produziu. concordo, por isso que eu falei que ele oscilou também, mas como ele foi determinante para o gol, Sim. e acaba que isso, né? O resultado a gente fala que é muito importante, então
eu resolvi colocar ele como uma análise positiva, mas eu entendo também você colocá-lo na parte negativa, porque ele realmente oscilou. Porque assim, no geral, o Mendonça joga bem mais do que jogou hoje, assim, joga bem mais, entendeu? A questão é que nos últimos jogos ele não vem apresentando tanta efetividade, e aí a gente fica até aquela dúvida, né? Será que ele teria saltado para o Jô, se o Jô não reclama com ele ali de maneira, né, insistente? Será que ele não teria batido no gol, sabe, assim, de maneira talvez até individual? Enfim, nunca a gente vai saber o que é que teria acontecido. E, sinceramente, eu não consigo ver um outro jogador tão abaixo, não, assim. Sinceramente, eu não consigo. Pacheco, acho que foi bem. O Lacerda, para mim, não começou tão bem, mas foi se recuperando. E eu gostei do segundo tempo dele. Acho que, para mim, acabou salvando. Sobral entrou, não cometeu. Acho que o Sobral, quando entrou, até um detalhe, acho que ele foi bem na recuperação, mas às vezes ele queria segurar demais a bola. Teve uma jogada que ele passa pela marcação, aí no lugar dele já tentar acionar alguém com um passe, ele foi querer driblar, entendeu? Eu falei, pô, Sobral, o jogo não é para isso, entendeu? É para ser rápido, toque rápido, tá com um jogador a menos, para ver se consegue aproveitar aí um ataque, para ver se consegue, quem sabe, fazer o segundo gol. Então, só assim, nomezinho pequeno, mas eu não consigo destacar alguém de maneira ruim mesmo, assim, sabe? Eu acho que o Ótimo, Ceará, de então uma maneira geral, é por bom tudo que ver que teve. você teve o mesmo problema que eu, porque eu já estava assim, rapaz, o que eu vou colocar como destaque negativo? Porque eu não vi um Foi uma destaque boa negativo. partida, né? Foi uma boa partida. O time jogou muito bem coletivamente e mesmo quem oscilou para mim, né, de individualmente, ou acabou sendo definitivo para o resultado, que é o caso de Mendoza, ou então fez uma excelente partida, mas acabou também tendo um deslize que acabou dando o empate, que foi o caso do Richard, né? Mas assim, não dá para colocar tudo nas costas dele e também não dá para acreditar 100%, né, o resultado no gol do Jô e de Mendoza, porque o time todo jogou muito bem, então eu não tenho destaque negativo. Eu também não consigo falar de maneira assim, só com as pontuações que eu fiz assim de alguns jogadores que acabaram tendo algumas falhas, mas no geral o Ceará acho que fez uma grande partida. Poderia até ter saído com a vitória a depender do contexto, mas esse Não um teria ponto sido acho que justo. traz uma moral a mais pro time, né, pro clube que estava precisando. O Marcos Henrique, inclusive, Marcos Henrique Martins Marques, inclusive fala isso, olha, foi uma boa atuação, isso já não acontecia há bastante tempo, acho que isso para o torcedor é importante também, né? De repente, tanto quanto esse um ponto conquistado, né, fora de casa, diante do Flamengo, voltar a jogar bem, né? Isso dá uma tranquilizada no coração. Eu acho que é um ponto, às vezes, Ju, que claro que tem um parâmetro do adversário, né? Porque, por exemplo, o Ceará até criou mais chances contra o Atlético Paranaense no último sábado e não venceu, por exemplo. Mas aquele jogo contra um Atlético Paranaense reserva, sem muito interesse, pensando até mais na Libertadores, mesmo o Ceará tendo criado mais chances contra o Atlético Paranaense, o sentimento foi bem mais frustrante do que na partida de hoje. Que o Ceará nem criou tantas chances assim, mas por conta do adversário, do peso que é o Flamengo, Maracanã com mais de 60 mil pessoas, é claro que o contexto acaba sendo de uma boa atuação, né? Porque, claro, o Flamengo ele exige um outro parâmetro de análise do que comparado ao Atlético Paranaense reserva dentro de casa, como foi na semana passada. Então, eu acho que o mais importante é tirar uma perspectiva positiva, que eu acho que foi isso que o Ceará traz lá do Rio de Janeiro, uma perspectiva melhor para o jogo do próximo sábado diante do Santos.